Mas agora é o seguinte, a gente vai começar o programa de hoje falando sobre a maca. Você já ouviu falar sobre a maca? Quem vem pra falar sobre o assunto, ela que eu adoro, tava com saudades, a nutricionista Natália Colombo. Olá, seja Carol. bem-vinda. O que é a maca? É fruta? Na verdade é uma raiz. É uma raiz, não é fruta, tá? Isso, é uma raiz. É uma raiz encontrada no Peru. E dessa raiz é feito esse pó. Então, no Brasil, a gente não consegue encontrar a raiz. Porém, esse pó da maca, ele tem todas as propriedades, é a mesma coisa. Na verdade, nada mais é do que essa raiz desidratada e em pó. Tá. E a gente consegue, com o consumo do pó, ter todos os benefícios da raiz. Ah, é? Tanto que é legal que assim, né, até tava falando lá, porque uma pauta dessa só pra maca precisa de realmente, e ainda sobra informação. Jura? Porque nos Estados Unidos e nos países da Europa, ela é considerada um super alimento. Olha. Porque ela realmente tem inúmeros benefícios, inúmeros benefícios. Que então ela bacana. consegue ajudar em muita coisa, desde disposição até melhora de libido, por exemplo. Sério? Sim, então a gente trabalha ela como um complemento nutricional. Entendi. Então, assim, a quantidade dela é bem pouquinha, no máximo uma colher de sobremesa, pode ir até uma colher de sopa cheia, mas uma colher de sobremesa rasa é mais do que suficiente. Por dia. Por dia, Tá. isso. E aí você simplesmente incorpora ela no alimento. E qual você destacaria que é o principal benefício aí da maca? Olha, ela é utilizada há muito tempo pelos incas, né? Tipo, foi utilizada pelos incas muito, porque ela age como um tônico natural. O que é bacana? Ela não tem cafeína na composição, então, por exemplo, um hipertenso ele pode usar sem problema algum. Tá. E ela melhora muito disposição, ela melhora muito vitalidade, ela melhora muito essa energia, principalmente de manhã. A gente tá, são tantas coisas que a gente vai malhar, já tá cansado, Sim. tem que se concentrar num trabalho, tem que se concentrar numa coisa séria e já vem logo uma dor de cabeça. É Exatamente. falta de energia, Exatamente, né? falta de energia, falta de nutrientes. E além disso, ela também tem uma composição muito bacana de nutrientes. Então ela tem uma composição bem interessante de aminoácidos, ela tem uma composição bem interessante de zinco. Tá. E uma coisa muito legal para quem pratica, inclusive, atividade física, para mulheres na menopausa, para homens acima de 40, 45 anos, é que ela tem uma substância que estimula a produção do hormônio luteinizante, que vai fazer o quê? Vai favorecer, ele vai, na verdade, estimular a produção de testosterona. Então, ele é muito bacana para regular os níveis de testosterona. Por isso que a maca, ela tem essa ação super afrodisíaca. Que legal. Isso para homens e mulheres. Sim, para os dois. Porque Pros dois. também é uma coisa, a gente já fez essa pauta aqui no programa quando a gente falou dos hormônios bioidênticos e foi citado que hoje, de fato, as mulheres têm apresentado muito desequilíbrio hormonal. Sim, muito. E principalmente essa queda da testosterona que diminui o libido e causa aí uma série de outros problemas, né? Exatamente. Então ela pode sozinha já dar uma aumentada, como se fosse uma reposição. Sim, ela estimula a produção da testosterona. E o que é bacana a gente pensar, e a gente pensa sempre na mulher, mas no homem também é interessante a gente pensar nisso, porque hoje a gente está exposto a uma quantidade enorme do que a gente chama de fitoestrógenos. Ou seja, substâncias derivadas de plástico, que sofrem alteração de temperatura muito alta, alguns agrotóxicos, pesticidas, a própria água que a gente toma. Então, tudo isso tem algumas substâncias que chamam xenoestrógenos, que o que elas fazem? Elas ocupam os receptores, então causa todo um desequilíbrio hormonal. Tá. E aí os homens atualmente também começam a ter esse desequilíbrio hormonal cada vez mais cedo. Então é comum ter homens aí de 35, 40 anos que já começam a ter aquele acúmulo de gordura abdominal que está muito relacionado com baixos níveis de testosterona, né? E também uma queda de libido. Olha e a só. libido está relacionada não só a baixos níveis de testosterona, como também está relacionada com cansaço, com fadiga, com estresse do dia a dia. E nesse caso, a maca ela atua em ambas as partes, porque ela ajuda na disposição e ela também ajuda a regular os níveis de testosterona. Gente, Então ela é super bacana, super bacana. E é natural. Sim, super natural, super natural. Ela exemplo. diminui o índice glicêmico da fruta? Ela tem sim uma quantidade bacaninha de fibras, mas não é o suficiente. Tá. E dá um pool a mais de antioxidantes, consegue inclusive melhorar a disposição e melhorar um pouco a compulsão por doces, por exemplo, que também é uma coisa bacana. Outra coisa da maca, até nessa questão de melhora de disposição, é que ela tem alguns aminoácidos que melhoram a produção de neurotransmissores relacionados com bem-estar. Então, por exemplo, uma mulher na TPM, muito interessante ela usar a maca. Não existe nenhuma contraindicação ainda relacionada à maca. Porém, no entanto, como ela tem toda essa questão de estimular, de equilibrar a questão hormonal, mais do que isso, seria bacana fazer um acompanhamento, fazer um controle legal. Tá. Ela tem algum efeito, tipo, para quem vai treinar, que deve ser ingerida
bem próximo ao horário do treino ou horas antes para dar esse pique? Não necessariamente, porque na verdade, até essa é uma coisa interessante, a maca, ela não tem aquela ação de quando você toma, sei lá, um estimulante, você tá pensando em tomar um chá verde, você toma, dá meia hora, você sente que dá aquele pique e depois você tem uma queda. Tá. Que isso é derivado da cafeína. Tá. A maca, ela dá aquela melhora na disposição geral. Então ela não é uma coisa assim, que tem um pico de ação e depois cai. Por quê? Porque ela age regulando tudo, ela não age dando pico de cafeína que depois cai, entendeu? Entendi. Então é uma ação diferente. Então Tá. por isso que nesse caso, você pode colocar ela de manhã do mesmo jeito, porque ela melhora a disposição geral durante o dia. Ela não é uma coisa pontual, entendeu? Gente, isso é legal. ótimo. E é indicada para todas as pessoas, não tem contraindicação. Não, na verdade assim, né, obviamente para criança, daí não é muito interessante, Tá. porque ela tem, mesmo que leve, tá, essa questão de modulação hormonal é muito sutil, mas é muito legal. Tá. Mas assim, para criança não é muito interessante, a não ser que seja indicado realmente por uma nutricionista em casos bem específicos, mas em geral ela pode ser utilizada. Na verdade, ela é um complemento mesmo, Tá. né? Tipo, é um complemento nutricional. Então assim, nessa nutricional, Agora, imagino que já que a gente tem a maca em pó, ela já pode ser manipulada. Ou Sim, não? também. Tem gente que já manipula em cápsulas? Também. Tem algum momento numa consulta, então agora que vocês já estão conhecendo, o médico citar ou o nutricionista essa importância da maca e colocar numa composição aí, de repente, manipulada, você já vai saber Exatamente. o porquê de tudo isso. Porque às vezes ela pode vir manipulada com outras coisas, né? Sim. Eu imagino que nos Estados Unidos já deva ter o comprimido no pote, Lá não é tem verdade? tudo em comprimido. Não, em tudo, É. tudo. E como você falou, que acaba repondo essa parte, equilibrando essa parte hormonal, isso é fantástico, né, gente? Porque é natural. Sim. Então a gente tem um ganho aí imenso, Sem né? dúvida, sem dúvida. Ele é muito bacana de ser Com a canela? Tá, vamos. Uma coisa da maca também bem interessante é que a maca, ela também tem uma quantidade de antioxidantes bem interessante. Não é a mais antioxidante, o mais Tá. antioxidante dos nutrientes, mas tem uma ação antioxidante interessante. Como a gente já até falou aqui, é sempre legal a gente colocar algum aporte de antioxidantes a cada 3 horas na nossa alimentação. A Jura? cada 3 horas, sim. Não sabia. Porque a gente tem que pensar que a gente está produzindo radicais livres o tempo todo. E o antioxidante, ele tem um pico de ação e depois ele começa a diminuir os níveis no nosso organismo. Então, Tá. assim, é sempre legal. E isso, assim, eu tô falando de alimentação, né? Outra coisa, se você comprar, sei lá, uma vitamina C em cápsula e tomar, nem é por aí. A gente tá Entendi. falando de alimento. Tá. Então, assim, como na alimentação a gente sabe disso, então é sempre bacana a gente poder usar, né? Então, assim, a maca já tem uma quantidade interessante de antioxidante. Você comentou dos benefícios ligados a esse equilíbrio hormonal que ela traz. Tá. As crianças, então, não é indicado. Agora, nos homens e nas mulheres, tem aí alguma relação que nas mulheres pode ter um efeito melhor? Ou nos homens, ou isso não tem a ver? Na verdade, não, porque ele faz, né? Por ser um alimento, ele faz uma modulação muito natural. E é isso que é bacana dela, né? Então, assim, não é uma coisa que você vai tomar e, tipo, em 3 dias vai regular uma testosterona que estava baixa. Tá. Porém, ela faz uma modulação muito gradual. E além disso, toda essa questão também que ela tem em melhora de neurotransmissores, isso também é muito interessante. Pode ajudar né? na dieta, por exemplo, a perder peso? Sem dúvida, sem dúvida. Na verdade, já tem até, né, a gente já ouve por aí, a maca, a melhor coisa pra ajudar na perda de peso. Na verdade, assim, não é que ela diretamente vai fazer qualquer milagre pra perda de peso. Eu sempre falo isso, que às vezes eu não adoro um existe milagre. milagre. Não existe milagre. Mas o que ela faz? Por ela fazer essa modulação, principalmente em neurotransmissores, o que ela faz? Ela deixa a pessoa mais bem disposta e controla a ansiedade, então a pessoa tende a comer menos. Além disso, uma coisa também bem bacana é que quando você pega um alimento que module, quando a pessoa está com baixos níveis, por exemplo, de testosterona, a testosterona pode estar um pouco baixa, pode estar com alguma alteração hormonal, o que vai acontecer? O metabolismo diminui em até 15%, porque a testosterona é fundamental para isso. Tá. Então, você colocando alguma coisa que faça essa modulação, controle a ansiedade, faça um ajuste hormonal bacana, você tem um resultado muito legal. Entendi, porque muitas vezes esse desequilíbrio hormonal, ele sabota a dieta. Sem dúvida, Né? sem Sem querer, a dúvida. pessoa está fazendo tudo certinho, está comendo a quantidade certa, faz a atividade física e não nota um resultado. E aí quando vai ver no exame, é porque os hormônios estão atrapalhando tudo isso. E hoje em dia, uma coisa assim que a gente tem que considerar é que cada vez mais, isso no caso das mulheres, as mulheres tomam pílula, né? Assim, a maior parte das mulheres tomam pílula. E o que a gente tem que considerar? Pílula, ela é super importante, mas ela acaba causando um desequilíbrio quando você toma durante muito tempo. Não é pra parar de tomar pílula, é simplesmente pra gente pensar na própria alimentação. A gente tem várias coisas que você consegue modular, você consegue ajustar esses desequilíbrios. Então, o bacana dela é isso, entendeu? Entendi. Você consegue fazer. Então, assim, principalmente para as mulheres que tomam pílula, é legal. Sim, bem interessante, porque Introduzir. a pílula a longo prazo, ela pode causar um desequilíbrio, de novo, da testosterona, né? Então,
Sim, e a maca, ela é bem bacana porque ela tem mesmo essa ação de superalimento, né? Porque ela age, assim, em várias vias. Então, isso é uma coisa muito bacana. Sem ter dúvida. uma alimentação equilibrada para conseguir ter todos esses benefícios. Achei isso muito legal, porque daí você pode tomar, maridão pode tomar. Quem notou uma queda no apetite sexual, olha lá que grande super ideia. legal. Não é verdade? Então, É o próprio estresse, né? O estresse também é uma coisa que acaba atrapalhando também nessa produção hormonal, né? Então então, que é uma coisa que a gente não pensa, mas uma pessoa muito estressada, ela vai ter um desequilíbrio hormonal a longo prazo. E também, além da questão do estresse de fazer o desequilíbrio hormonal, se você é muito estressada, a própria questão de libido, ela acaba diminuindo, né? Pelo estresse, né? Às vezes não mexe nem em testosterona, mas você tá lá com a cabeça tão cheia, não tem uma produção adequada de neurotransmissores, então não existe libido. Então vamos procurar ajuda. E tá aqui uma ajuda natural, que hoje foi o nosso assunto, que é a maca peruana, como a Nath colocou muito bem. Adoro sempre sua participação. Obrigada, Obrigada, viu? Carol. Não demore É um para prazer voltar. enorme. Você é Pode muito deixar. querida.